Esse é o princípio basilar da lei da semeadura. Você não consegue receber aquilo que você não dá. É o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. É o quanto você dá, mas dá livremente, sem barganha, sem expectativa, sem intenção de receber de volta. Nelly, obrigado pelo selo. Então, o que você precisa fazer? Aquilo que você mais quer, você precisa dar para as outras pessoas. Aquilo que mais te falta, você precisa dar para as outras pessoas. Aquilo que te falta não é porque o mundo está tirando isso de você. É porque você está tirando isso do mundo. Porque você acha que você não tem para dar, você não dá e, consequentemente, você não recebe. Roberto, obrigado. Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você comece a dar. Você quer transformação de transformação. E como é que você dá a transformação? É muito simples. É só você clicar aqui, tá? Você clicar aqui e você compartilhar, você enviar essa mensagem para pessoas. Eu não preciso te dizer isso, mas tem pessoas que pagam 5, 6 mil reais por um curso e elas não têm o conhecimento que nós estamos debatendo aqui nas lives. Ela não tem essa clareza de informação. Então, muitas vezes, você simplesmente não clica no aviãozinho, você não compartilha, talvez porque você tem medo de que talvez você esteja fazendo alguma coisa para mim, esteja ampliando a minha audiência, muitas vezes é isso. Outra vez é por medo do que as pessoas vão dizer. Você tem medo que se eu vou mandar uma live, o que a pessoa vai pensar de mim? Vai pensar que eu sou louco, que eu sou louca? Ou muitas vezes é por própria preguiça, ou por orgulho, ou sei lá. E são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença, entendeu? Então, se você está aqui na live e se você gosta disso, se você está tirando algum proveito, porque senão você também não estaria aqui, compartilhe, tá bom? Não é para mim, isso é para você, porque é você que faz a semeadura, tá bom? Então, fechando os comentários, tá? Vou fechar os comentários aqui para a gente se focar no conteúdo. E hoje eu vou usar bastante o bloquinho, isso significa que você vai usar bastante o bloco. Uma das coisas mais importantes que eu quero que você entenda, nós já estamos começando a amarrar, aos poucos ir para o fechamento. Nós temos a aula de hoje, amanhã e domingo. Domingo encerra, então nós temos 3 aulas. Temos muito conteúdo para passar, mas eu já tenho que começar a fechar alguns pontos para não ficar muitos pontos abertos. E uma das coisas que eu quero que você entenda, antes de entrar para o conteúdo de hoje, é o seguinte, tá? Preste muita atenção, mas isso, eu não consigo enfatizar isso o suficiente. O que você precisa entender, tá? Eu já expliquei isso ontem de noite, mas você precisa entender uma coisa, tá? Você está aqui, pronto, esse é você. Então você está aqui. E quando você olha para a sua situação de vida, para a sua condição de vida, quando você olha para cá, e você começa a desejar, esse D é de desejo, você começa a desejar mudanças externas, mudanças na sua condição de vida. E isso é muito normal, você desejar mudanças, você desejar abundância na sua condição de vida. Você quer mais abundância, você quer mais dinheiro, você quer relacionamentos melhores, você quer mais reconhecimento, você quer abundância externa, você quer plenitude externa. Mas o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que você precisa parar, literalmente parar. Ouça o que eu te digo. Você precisa parar de olhar para essas coisas. Você precisa olhar para si. A transformação externa que você quer,
a transformação externa, a transformação na sua condição de vida, ela está aqui em você e não aqui. Não adianta você dizer, o meu marido me tira a paz. Você ainda não entendeu que seu marido, ou sua esposa, ou seu pai, ou sua mãe, não tem nada, absolutamente nada a ver com o teu estado emocional. As emoções são tuas. As emoções são criadas por você. As emoções, elas não têm a ver com a outra pessoa. As emoções, elas têm a ver contigo. Se você se sente ofendido, essa ofensa não está na outra pessoa. Essa ofensa está em você. E aí vem uma questão extremamente importante. O que acontece? Qual é a primeira mudança que precisa acontecer na sua vida? A primeira mudança que vai acontecer, por isso que a gente trabalha o estado de consciência. O que é o estado de consciência? Por exemplo, vamos supor que até esse instante você viveu em Marte. Você viveu em Marte, você não conhece nada da Terra, do planeta Terra. Vamos supor que nesse instante você desceu para o planeta Terra. Você chegou, aterrissou no planeta Terra nesse momento. Você caiu no planeta Terra. Qual é a primeira coisa que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é a sua percepção. E a percepção é uma coisa que você extrai do ambiente externo. Só depois de perceber o ambiente externo é que você vai reagir. Então, o que acontece? Você quer mudar a maneira como você age. E você não consegue mudar a maneira como você age sem primeiro mudar a maneira como você percebe as coisas. Existem pessoas bem intencionadas dizendo para você que a ação muda pensamento. Isso é extremamente errado. Isso é extremamente equivocado. Até porque toda ação ela é consequência de um pensamento. Não existe como ação mudar pensamento. Por que não? Você pode agir e as percepções que você tira da ação podem mexer com você. Mas antes de agir, você tem que pensar. E antes de pensar, você precisa perceber. Você percebe uma situação primeiro, e aí, a partir dessa percepção, você reage. E essa percepção, ela é só sua. Ela é uma coisa essencialmente sua. A maneira como você percebe o mundo não é como o mundo é. A maneira como você percebe o mundo é como você pensa. É como você foi programado a interpretar o mundo. E aí vem essa questão. Quando você eleva o seu nível de consciência, você muda o modo como você percebe o mundo. E essa é a primeira mudança que tem que acontecer. Então, de novo, vou repetir isso antes da gente entrar no conteúdo de hoje, que é um conteúdo que vai te chocar, tá? Pega papel, caneta, é muito simples, muito profundo e é profundamente transformador. Mas o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte. A primeira mudança na sua vida, ela precisa ser uma mudança de percepção. Ela precisa ser uma mudança na maneira de você se perceber. Não tem nada a ver com autoestima. Não tem nada a ver com amor próprio. Não tem nada como vocês chamam isso? Ressignificar coisas.
não tem nada com consertar, não tem nada a ver com desbloquear, não tem nada a ver, nada, absolutamente nada. Tem a ver com o quê? Tem a ver com você entrar em contato com o seu eu. Você entrar em contato com o seu eu. Como é que você entra em contato com o seu eu? Nós vamos explicar isso hoje à noite. Você vai entender como você entra em contato com o seu eu. Mas isso não significa que ao compreender como você faz, que você fez isso. Isso é um processo diferente. O que você precisa entender, então? Você precisa entender, preste bem atenção, que toda mudança externa, ela precisa necessariamente passar por uma mudança interna. E você tem que tomar cuidado. Tem uma história bem interessante de um ex-soldado, eu contei isso esses dias para os meus alunos do clube, de um ex-soldado que depois da guerra foi trabalhar no quintal e ele encontrou uma bomba. E aí ele, com muito cuidado, ele escavou a bomba. Era uma bomba de um meio metro, um pouco maior. Ele escavou a bomba e ele, por ter servido na guerra, ele percebeu que essa bomba estava armada, ativada. Ela poderia explodir. E o que ele fez? Ele disse, o que eu vou fazer com essa bomba? Aí ele pegou a bomba e ele levou a bomba com ele. Ele foi numa estação de metrô, estação de trem, entrou no trem e ele ia levar a bomba até o exército para que lá no exército eles pudessem desarmar a bomba. E aí o que acontece? Ele está sentado dentro do trem e ele encontra um amigo. E o amigo diz o seguinte, o que você tem aí? E ele diz, uma bomba. O quê? Uma bomba? Sim, uma bomba armada. Estou levando ela no exército para desarmar. E aí o amigo dele diz o seguinte, meu Deus do céu, é perigoso demais você estar com essa bomba no colo. Você tem que pegar e botar essa bomba embaixo do assento. É isso que a maioria das pessoas faz. Elas tiram a bomba do colo, colocam a bomba debaixo do assento e elas acham que fizeram uma mudança. Não muda nada. Se ela explodir, o efeito é o mesmo. Então, o que você precisa entender? Você precisa entender o seguinte, eu preciso mudar a percepção que eu tenho do mundo, a percepção que eu tenho sobre mim, a percepção que eu tenho sobre tudo. No momento que eu mudo a percepção, as minhas atitudes, as minhas ações vão mudar. Se eu não conseguir mudar a minha percepção, eu não vou conseguir mudar as circunstâncias à minha volta. Agora, é muito difícil você mudar a sua percepção. Tem alguns truques que vão te ajudar a fazer isso, mas é muito difícil. Por quê? Porque o que acontece? Imagina o seguinte, isso aqui é você, tá? Isso aqui é você. A primeira coisa que você faz é perceber a realidade externa. Essa é a primeira ação que acontece, a sua percepção. A sua percepção, ela acontece com o seu condicionamento mental. Então você usa o condicionamento mental para perceber as coisas à sua volta. Agora, o que acontece? Quando você percebe as coisas, você percebe elas com o condicionamento mental. Agora, como você vai mudar esse condicionamento mental? Porque ele é um ciclo fechado. E a sua reação, ela geralmente é uma reação automática desse condicionamento mental. Ali entra a atividade que eu falei para vocês fazerem, não na aula de ontem, na aula anterior, na aula 2, que é observar o seu pensamento. Então, o que acontece? Aqui está
o seu pensamento. Vamos supor que esse círculo seja o seu pensamento. A única maneira de você mudar a sua percepção, vamos supor que isso aqui seja o seu condicionamento mental. Então, tudo que está aqui dentro é o seu condicionamento mental, tá bom? O que você faz? De manhã, você acorda e aí você começa a pensar. E aí você pensa, e aí à noite você dorme. Você nunca consegue pensar fora do seu condicionamento. Por isso que eu falei na noite 2 que a maioria das pessoas não pensa. Olha que interessante. Isso não é uma ofensa dizer para você que você não pensa. Isso você precisa entender isso. Que todo esse movimento aqui não é pensamento. Todo esse movimento, vamos chamar isso de movimento mental. Isso é MM. Por que isso não é pensar? Porque pensar requer liberdade. Liberdade do quê? O pensar requer a liberdade de você não pensar. E esse movimento mental, se você observou a sua mente, você entendeu que você não consegue calar a sua mente. Esse movimento mental, ele assumiu o controle sobre você. Você é escravo do seu condicionamento. Você está preso no seu condicionamento. Você está literalmente amarrado no seu condicionamento e você não consegue pensar nada fora disso. Agora, o que você pode fazer? O que você pode fazer é observar esse movimento. Você vai conseguir observar esse movimento. E o que é essa observação? Então, existem duas coisas aqui, tá? Existe um movimento mental. Você tem essa voz na sua cabeça, eu chamo isso da serpente tagarela. Você tem a serpente tagarela o dia inteiro na sua cabeça, que é um condicionamento mental, e você tem, ao mesmo tempo, a capacidade de observar esse movimento mental. Quando você observa esse movimento mental, o que acontece? Quando você observa esse movimento mental, você traz um novo elemento para dentro da sua composição. Quem é esse novo elemento? Esse novo elemento é a consciência. A observação, observar o seu pensamento, não é nada mais e nada menos, observar a voz na sua cabeça, do que trazer consciência para esse movimento inconsciente. Você está entendendo isso? Isso aqui é a inconsciência. Como é que você sai da inconsciência? Você sai da inconsciência trazendo consciência. E como é que você traz consciência? É simplesmente observando o seu movimento mental. Essa é a maior transformação possível. É a maior transformação possível. Não existe nada mais poderoso na sua vida do que você trazer consciência sobre o seu condicionamento. Não tem nada a ver com aquilo que as pessoas falam. Você tem que mudar a sua programação mental. Você tem que reprogramar a sua mente. Quer dizer, o que seria reprogramar a sua mente? Trocar um condicionamento X por um condicionamento Y. Hoje a sua mente está programada X, aí você faz uma reprogramação e você reprograma ela Y. Mas você continua condicionado. E condicionado, você não tem liberdade. Você está entendendo isso? Então, por isso que é lógico que você pode melhorar o seu condicionamento. Você pode tirar a bomba do seu colo e colocá-la debaixo do assento. E você pode achar que isso vai mudar a sua vida. Então não é uma questão, preste atenção, não é uma questão
de reprogramar. Como é que você vai entrar na sua mente e você vai pegar um pensamento e vai tirar ele e vai botar outro? Isso é complexo, isso é difícil, se não impossível. Agora, se você começar a prestar atenção nas suas crenças, você trazer consciência para dentro, o que vai acontecer? Esse condicionamento aqui, ele vai se dissipar. Agora, é pouco tempo para explicar isso para você em uma aula, mas você vai captar o essencial e a partir disso você vai se virar. O que acontece? Vamos pensar o seguinte, qual que é o grande problema da sua vida? O grande problema da sua vida é uma coisa chamada tempo. É difícil pensar que o tempo é o seu problema, mas o tempo é o seu problema. E aí você tem que entender o que é o tempo. O tempo é passado e futuro. Só existem esses dois tempos. Eu sei que na conjugação verbal eles te ensinaram que existem 3 tempos, passado, presente e futuro. Mas não existe, na psicologia da mente, só existem 2 tempos, o passado e o futuro, ok? Então você precisa entender isso. Existe o passado e o futuro. E existe um outro aspecto que não é tempo, que é o agora. O agora não é tempo. O agora é atemporal. Eu já vou te explicar isso, o que é. E você entendendo isso, eu não posso nem imaginar a evolução que vai existir. Então, existem 2 tempos e o tempo é o problema da sua vida. Escreva isso porque eu quero que você entenda isso. O tempo é o problema da sua vida. Por quê? Porque o passado e o futuro são a sua mente. E você lembra que eu falei que o nosso problema da inconsciência é a identificação com a mente? Então você tem o passado e o passado e o futuro são a mente. E existe o agora, que é atemporal. Já vou explicar o que é isso. Mas o que significa o agora? Vamos voltar para esse meu desenho aqui. O agora é a consciência. Não existe tempo na consciência. E o que é esse movimento condicionado? O movimento condicionado da sua mente é passado e futuro. E agora, isso são teorias que você vai ter que entender, eu vou te ajudar a entender isso. Mas é esse o caminho, esse entendimento vai trazer aquilo que as pessoas falam, a salvação, a salvação. A sua salvação está no entendimento disso. Então, o que você precisa entender? Resumindo, existem 2 tempos, passado e futuro. E existe o atemporal, que é o agora. O passado e o futuro, eles não são reais. Sei que todo mundo fala isso, mas você vai entender o que isso significa. O que é que eles não são reais? Não existe passado e não existe futuro em canto algum, em lugar algum. Não existe passado, não existe futuro, em espaço nenhum, exceto na sua mente. Se você eliminar a mente do ser humano, o passado e o futuro deixam de existir. E essa é a grande ilusão. E isso é bíblico. Quando Jesus disse, olha como vivem os pássaros e olha como vivem os pássaros, olha como vivem os lírios do campo. Ele disse, olhe como eles vivem, quer dizer, entenda, observe. E por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque o que acontece?
Você não pode, Jesus também disse isso, você não pode servir a dois senhores. Ou você vive na mente, que é passado mais futuro, ou você vive na consciência, que é atemporal. E o que você precisa entender? Que quando nós falamos do eu, o eu é o agora. O eu é a mente. A sua mente, aliás, o eu é a consciência. A consciência é o agora. A mente é o passado e o futuro. É o condicionamento do passado e do futuro. O seu condicionamento mental é a mente. A atividade mental, que a gente fala, é o movimento do passado e do futuro na sua mente. E o que é viver na inconsciência? É viver perdido no passado e no futuro. Jesus também disse isso quando ele disse o seguinte: não se percam não entrem pelas portas largas da perdição. O que são as portas largas da perdição? A gente acha que é o mal, que é isso, que é aquilo, e de fato é, porque o passado e o futuro carregam consigo todo o mal. Então ele diz, não se percam pelas largas portas, não entram pelas largas portas da perdição. Entrai pela porta estreita que nos conduz ao reino dos céus. O que é a porta estreita? É o agora. O que é o reino dos céus? Eu já vou voltar para isso. Deixa eu me focar um pouco no passado e no futuro. Para você entender por que o passado e o futuro é uma ilusão. Tá? O que é o passado? E o que é o futuro? Aqui você tem a mente, e a mente é isso aqui. E aqui você tem o agora, tá? O passado é uma lembrança de um agora que existiu e que você se apegou a ele. O que é o futuro? O futuro é um agora projetado na sua mente. Então, o futuro, ele não existe. Ele é algo que você projeta na sua mente. O passado não existe. O passado é um traço na memória. O futuro é uma projeção na mente. Nenhum deles é real. Por que ele não é real? Porque preste atenção, a grande ilusão da nossa vida, criada pela mente, é a seguinte. Nós imaginamos que a vida é uma linha, uma jornada, uma estrada. Você começa aqui quando você nasce no ano de 83 e aí você vai avançando. Hoje você está em 2023 e aí você acha que você já andou todo esse trajeto aqui, que você já caminhou 30 anos e que tudo que você já andou é o passado. E aí você olha e você espera viver até os 103, aí você diz, isso aqui está no futuro, eu ainda vou viver isso no futuro. E isso é uma ilusão. Por quê? Porque isso aqui não existe. A vida inteira você passou nesse ponto. Você nasceu nesse ponto, você foi batizado nesse ponto, você está agora nesse ponto e você vai morrer nesse ponto. O que é esse ponto? Esse ponto é o agora. O agora, ele é atemporal. Por que ele é temporal? Porque ele não é tempo. Não é o tempo. O tempo, isso aqui não é tempo. O que é isso aqui? Isso aqui, preste bem atenção, que eu disse que essa aula ia te chocar. Isso aqui é o que se chama eternidade.
Então, como é que você vive na eternidade? Você não precisa morrer para viver na eternidade. Você vive na eternidade quando você vive no agora. O agora é eterno. É um tempo sem fim. Quer dizer, não é tempo, ele é atemporal. É o eterno agora. É difícil para a mente compreender isso, porque a mente é passado e futuro. Mas o que acontece? Isso aqui é um ponto fora do tempo. É um ponto fora do tempo. E é aqui que você vive. Aí você diz, mas isso não faz sentido para mim. Então pensa. Você alguma vez já viveu no passado? Não. Quando você viveu no passado, era o agora. A sua mente te ilude, achando que você almoçou hoje de meio-dia. Mas quando você almoçou hoje de meio-dia, era agora. A mente te diz, mas amanhã eu vou ter um almoço na casa dos meus pais. É amanhã, no futuro, eu sei. Mas não vai ter almoço amanhã. Quando o almoço acontecer, amanhã de meio-dia, quando tu almoçar, te lembra disso que nós estamos falando agora. Amanhã, quando você almoçar, vai ser momento presente. Vai ser o agora. Então, a vida inteira, quando você morrer, não vai ser no futuro, vai ser agora. Você nunca sai desse ponto. A mente te faz acreditar que esse ponto aqui não tem importância nenhuma. Na verdade, a mente te faz dizer que esse ponto aqui é o teu problema. Ela diz, o agora é insuportável. Eu não posso ser feliz agora. Onde é que eu vou ser feliz? Eu vou ser feliz no futuro. Eu era feliz no passado. Mas agora eu não posso ser feliz. Por quê? Porque me falta alguma coisa. Mas o que te falta, na verdade, é a conexão com agora. Lembra de tudo que nós falamos do eu da nossa essência? Como é que você vive da sua essência? A sua essência é o agora. Como é que você vive enraizado na eternidade? Como é que você vive enraizado no reino dos céus? Como é que você se conecta com Deus? Vivendo no agora. Porque o que é Deus? Deus é vida. Ok? Deus é vida. Então, se Deus é vida, quando é que a vida ocorre? Quando a vida acontece? Toda a vida acontece agora. Não existe vida fora do agora. Não existe vida fora do agora. Você nunca vai viver fora do agora. Quando é que a tua vida está acontecendo? A tua vida está acontecendo agora. É agora que você está vivendo. Você nunca vai viver no futuro. Aí você diz, no futuro eu vou ser feliz. Não, você não vai ser feliz no futuro porque você nunca vai viver no futuro. Você só pode ser feliz agora. Mas eu fui feliz no passado. O passado era bom. Não, nunca você viveu no passado. Você sempre viveu no agora. E do que depende a sua felicidade? A sua felicidade, ela depende de você viver no agora. De você estar imerso no agora. Mas o que é o agora? O que é a vida? Não dá para explicar por quê. Porque a mente humana não consegue entender isso. O agora é infinito. Infinito. Deus é infinito. A mente humana é finita. Então a razão humana, ela quer entender o tempo. E aí ela cria essa história do passado e do futuro. Quando eu disse que comer a fruta do conhecimento nos separa da intimidade com Deus, é porque no momento que você acumula o seu passado na mente e você se identifica com o passado, você cria uma falsa noção de eu no tempo.
Então, o que acontece? Veja o seguinte, toda a vida, a vida, ela acontece no agora. Então, você só pode sentir a vida, e Deus é vida, então não existe Deus. Se o futuro e o passado são ilusão, então Deus também não pode viver no futuro. Não existe tempo para Deus. Não há tempo para Deus. Porque o tempo, ele sempre é finito. Pensa no tempo infinito, não existe tempo infinito. O tempo sempre é das 11 às 3. O tempo sempre é de 2014 a 2028. O tempo é finito, Deus é infinito. Aliás, o tempo é finito, Deus é infinito. A vida é infinita. A sua condição de vida é limitada. O que é a condição de vida? A condição de vida é o passado e o futuro. A vida não é a sua condição de vida. Mas quando você não entende isso, você confunde a sua vida com a sua condição de vida. E essa é a ilusão. Então, o que você faz? Preste bem atenção. Da onde que nasce a incompletude que nós falamos? Da onde que nasce esse sentimento de vazio? De onde que nasce a incompletude, esse sentimento de vazio? Você cria uma ideia sobre si mesmo baseado no passado, e essa ideia, que é o falso eu, ele te desconecta do seu eu verdadeiro, que é a sua consciência. Porque você está perdido na mente. Isso aqui é a mente. Então, o falso eu, ele reina no agora. Tipo, nesse momento, porque você nunca, mesmo o falso eu, mesmo quando você pensa no passado ou quando você pensa no futuro, você não consegue fazer isso fora do agora. Então, o que acontece? O pensamento do passado cria uma identidade. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí, esse falso eu, essa ideia que você criou, ela faz você se desligar da vida, do momento presente, porque você está identificado com o passado. Essa desconexão cria esse sentimento de incompletude, cria esse sentimento de vazio. E aí você sente, o falso eu sente essa incompletude, esse vazio, esse sentimento de não ser ninguém. Claro que você vai pensar que você não é ninguém. Porque veja só, você perdeu a melhor parte da sua vida. Você perdeu a sua essência. Você é um ramo cortado da videira. A videira é isso aqui, é o todo. E você se separou, você se sente esse fragmento separado. E agora você sente no momento presente, nesse momento, você sente essa incompletude, você sente essa sensação de não ser ninguém. Você sente ela agora. E aí o falso eu diz, o agora não é bom. Você tem que sair do agora e você tem que ir para o futuro. Lá no futuro você vai ter algo que vai preencher esse vazio. Essa que é a grande ilusão, que é a inconsciência. Por quê? Porque você pensa que esse sentimento de incompletude, esse sentimento de vazio, ele é a falta de algo no mundo externo, onde a traça e a ferrugem podem corroer. Quando Jesus diz, não acumulem tesouros aqui, acumulem tesouros aqui. Quanto mais vida você tiver, quanto mais você se conectar com essa vida, e isso é uma coisa, a vida aqui, ela é poderosa. A vida aqui, ela é um vulcão que quer entrar em erupção. A vida aqui é o sopro divino. Quando Jesus diz, aquilo que eu faço não vem de mim, mas vem do Pai que está em mim,
E quando ele diz que o reino dos céus está dentro de nós, ele está falando dessa vida. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Então, o que é isso daqui? Isso daqui é um movimento mental. É o conhecimento com o qual você se identificou. E o que acontece? Agora, baseado nesse conhecimento, você criou uma falsa noção de eu. Essa falsa noção de eu se desvinculou da vida, daquilo que você verdadeiramente é. Você agora está confundido com a condição de vida, que é a vida, que é a sua condição de vida. A vida é eterna, a vida é permanente, a condição de vida muda o tempo inteiro. Aí você agora está aqui tentando segurar 5 bolinhas na mão para equilibrar o jogo, e você sente esse sentimento de que você não é ninguém, você é um ramo cortado da videira, você não tem mais a espontaneidade, você não tem mais a alegria, você não tem mais a sabedoria, você só tem conhecimento. E aí o que acontece? Agora você não sabe qual é seu propósito. Por quê? Porque o propósito, ele vem daqui. Você não vê mais sentido na vida. Você não vê mais qual é o seu talento. Por quê? Porque você está identificado com o passado e com o futuro. E você sempre está correndo em direção ao futuro. Você não quer estar aqui. Você não quer viver nesse momento. Por quê? Porque se você viver nesse momento, você acha que você vai morrer. E de fato você vai morrer. Mas quem vai morrer não é o eu verdadeiro. Quem vai morrer é o seu falso eu. E da onde vem o medo? Todo medo, ele vem do medo do eu morrer. Do falso eu morrer. Isso aqui é construir a casa sobre a areia. É você construir a sua identidade sobre as coisas impermanentes desse mundo. Da parábola. E o que é você cavar fundo até você encontrar a rocha? É você pegar a porta estreita, você pega a porta estreita e você entra para a eternidade. Você encontra a eternidade, o eterno momento presente, o eterno agora, que nunca muda. É como, olhe como vivem os passarinhos, olhe como vivem os lírios do campo. Se Deus cuida dos passarinhos e do lírio dos campos, ele também vai cuidar de você. Só que o que nós não entendemos nessa explicação? Nós não entendemos nessa explicação que Deus só vai cuidar de você se você viver como os passarinhos. Se você viver como os lírios do campo. Se você não viver como eles, olhe como eles vivem. E vive da mesma forma. Porque na mesma passagem ele diz, pode essa ansiedade acrescentar um dia na sua vida? Então, o que é o reino dos céus? O agora, ele é atemporal. O agora, ele é o espaço vazio que existe dentro de você. Ele é o não manifesto. O agora, ele não é uma coisa. O passado é uma coisa. O passado é um manifesto. Ele é uma lembrança, algo que aconteceu. O futuro, ele é uma projeção, ele é uma imagem mental. Então ele parece real, mas ele não é. O passado e o futuro são ilusões. A única coisa real é o agora. E por que Jesus chama o agora, o reino dos céus que está dentro de nós? A vida. Porque o que acontece? Como é que tu vai... A gente tem dificuldade em usar palavras para explicar isso. E o que é o céu? Se você pensar, o que é o céu? Lógico que a mente transformou o céu num lugar geográfico.
O céu é um terreno, um lugar geográfico. Mas o céu, na verdade, se você olhar, ele é um vazio. Ele é o nada. Que nem a vida. O corpo tu palpita, mas e a vida? Então, o reino dos céus que está dentro de nós é a vida. E quem é a vida? Deus é a vida. Deus é vida. Se não existe vida, não existe Deus. E quando você... O que acontece? Quando você olhar, e se nós tivéssemos tempo, nós tivéssemos aqui um mês para falar sobre isso ia ficar muito mais claro. Olhe para todos os problemas da sua vida. Todos os problemas da sua vida estão aonde? Estão no passado ou no futuro. Qual é o problema que você tem agora? Nenhum. Pense no que é um ressentimento. Onde está o ressentimento? Ele está no passado. A mágoa está no passado. O remorso está no passado. A culpa está no passado. Onde está a ansiedade? A ansiedade está no futuro. Você não fica ansioso pelo passado. A ansiedade... O que é a ansiedade? Vou explicar para vocês. A ansiedade é você estar aqui no agora, mas o pensamento, a mente está no futuro. Então você está aqui e a mente está aqui. E você gostaria que o futuro viesse para cá. Mas o futuro não vai vir para cá. Então esse espaço aqui, de onde você está e de onde você gostaria de estar, e esse gostaria de estar pode ser uma situação, uma condição, um acontecimento, uma pessoa ou alguma coisa que está no futuro. Então, esse espaço entre o momento presente e o futuro é a ansiedade. Por isso você sente ansiedade. O que é o estresse? O estresse é esse espaço entre o agora e o futuro. Você só conseguiu fazer X até agora e você já deveria ter feito Y mais X. E aí você fica estressado. Eu não consegui fazer tudo. Meu Deus, eu não vou conseguir fazer tudo. Estou estressado. Olha quanta coisa tem que fazer. Estou estressado. Esse espaço aqui é o estresse. Esse espaço é a ansiedade. Esse espaço também é o medo. O medo psicológico. O que é o medo psicológico? O medo psicológico é o fato de você não conhecer o futuro. Você não conhece o futuro. Se você conhecesse o futuro, você não teria medo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer o seguinte, que todos os problemas da sua vida, eles estão relacionados ao futuro ou ao passado. Todos os problemas da sua vida, eles estão relacionados ao futuro e ao passado. Toda a violência, todos os crimes, tudo que acontece que a gente chama de mal no mundo, é por causa do passado e do futuro. Tudo. O teu sofrimento, todo o teu sofrimento, todos os teus sofrimentos, depressão, ansiedade, algumas coisas são biológicas, não dá para generalizar. Mas a maioria absoluta das coisas, do teu sofrimento psicológico, ele está ou no passado ou no futuro. Você pode ver isso. E onde existe sofrimento, existe violência. E aí vem essa história, que um dia nós vamos conversar ainda sobre, essa história da bobagem da inteligência emocional. Tá tudo errado. Por isso que nós temos a inteligência emocional, já está completando 40 anos e nada muda, as pessoas estão cada vez mais emocionalmente doentes. Cada vez aparecem mais rótulos, mais rótulos. O que é, por exemplo, o pensamento acelerado? O pensamento acelerado é a identificação com a mente. O que acontece? O que é o pensamento? Se você olhar, o pensamento é isso aqui, ó. É muito simples de você entender.
o pensamento, ele tem o nascimento, aí ele vai indo, ele tem o ápice e aí ele cai. E aí começa um outro pensamento. E aí começa um outro pensamento. Olha quantos ciclos de pensamento você tem por dia. E esses pensamentos, eles deveriam ser assim, ó. Pensamento, espaço vazio, pensamento, espaço vazio, pensamento. Isso seria pensar. Porque aí, o que é esse espaço vazio? É a consciência. O que é esse espaço vazio? É a consciência. Essa consciência é o quê? A consciência é exatamente isso aqui. E quando você pensa dessa forma, por isso é tão poderoso, quando você pensa dessa forma, isso aqui é movimento mental da mente, não existe consciência. É tudo condicionamento, é tudo percepção e reflexo, tudo é automático. Aqui não, é assim que vivem as pessoas que não são disfuncionais. Você tem um momento de silêncio mental, e aí aparece uma situação e você resolve. E esse pensamento, ele não vem da mente. Esse pensamento, ele vem da própria consciência. Ele não é uma reação condicionada. Ele é uma reação intuitiva. Aquilo que eu faço não vem de mim, mas vem do Pai que está em mim. Isso aqui é consciência aprisionada, por isso que a gente sofre. Então, o que acontece? O que é observar a mente? Quando você tem vamos supor que isso aqui é a mente, quando você traz a observação da mente, o que você faz? Você tem um pensamento aqui, e quando você observa, você traz a consciência para dentro. E aí a consciência, ela corta o fluxo contínuo. Em vez disso ser esse movimento contínuo, você tem um pensamento, e quando você traz a consciência, esse pensamento aqui, ele se enfraquece. Lógico que depois o fluxo, principalmente no início, ele é muito forte. Você vem com outro pensamento. A mente traz, o condicionamento traz outro pensamento. Aí você joga de novo a consciência para cá. Isso pode parecer negócio de doido, mas é uma doideira tão gostosa de ter. Você está livre desse peso, dessa voz na sua cabeça. Você está conectado com esse vasto campo de sabedoria, de serenidade que é a consciência. Você viver no agora não significa que você não vai agir. Não significa que você não vai criar coisas. Não significa que você não vai fazer coisas grandiosas. Na verdade, você só pode fazer coisas grandiosas, você só pode curtir as coisas, porque você está livre, você não está identificado com elas, se você viver do agora. Todo o ensinamento, ele vem para isso. Toda a jornada do filho pródigo, por exemplo, a parábola do filho pródigo, todas essas coisas nos levam para isso. Nos levam para essa libertação. A libertação do quê? A libertação do tempo. A libertação do passado e a libertação do futuro. Hoje você não vive, você não consegue viver a vida. A coisa mais importante que é a vida, ela te escapa. Por que ela te escapa? Ela te escapa porque você sempre está correndo em direção ao futuro. Você sempre está esperando que algo no futuro venha a te salvar. Você não entende que esse momento, o agora, já é
um futuro que no passado você achou que iria te salvar. E aí vem as pessoas e dizem o seguinte: você precisa viver insatisfeito, porque a insatisfação é o motor da transformação. Não. A insatisfação só cria uma coisa: mais insatisfação. A insatisfação nunca pode ser o motor da transformação. Qual é o motor da transformação? O entusiasmo. Você estar entusiasmado pela vida. O que é viver uma vida plena? Viver uma vida plena é quando você tem as raízes fincadas no que é divino. Aquilo que é divino é o todo. O todo é pleno, o todo é abundante. E essa plenitude e essa abundância, ela flui através de você. A mente, ela sempre é condicionada. Não existe plenitude, não existe abundância na mente. Vocês estão entendendo? E isso, preste bem atenção, e isso é que eu estou explicando isso assim muito por cima. Estou explicando isso assim, sabe a cereja do bolo? Eu só estou conseguindo mostrar a cereja do bolo. Mas se a gente verdadeiramente tivesse 2 dias, ou se a gente tivesse 2 ou 3 meses, e eu sentasse, eu explicasse ponto a ponto, e tudo que Jesus nos ensina, está ali. Tudo que Jesus nos ensina, está ali. Entendeu? Deixa eu até explicar para vocês o que é a jornada que Jesus conta na parábola do filho pródigo. O que é a jornada que é a parábola do filho pródigo? Então, o que é o filho pródigo? O filho pródigo morava na casa do pai, tá? Então, ele morava na casa do pai. E um dia ele disse o seguinte: o que é a casa do pai? A casa do pai é o quê? É o reino dos céus. Então ele diz o seguinte: me dê a minha parte, a parte da minha herança, que eu quero viver por conta. Isso é você, isso sou eu e você. Nós saímos da casa do pai e nós dizemos: me dá a sua herança que eu quero viver por conta. O que é a herança? A herança é o poder divino de criar. E aí o que acontece? Diz que o filho pródigo foi para uma terra distante. O que é essa terra distante? A terra distante é você não lembra mais, você está muito longe da consciência, você se perde, você se identifica com uma outra coisa. Então, o primeiro estágio na jornada do filho pródigo é a identificação. Ele se identifica com uma outra noção de eu. Isso é terra distante. E aí o que acontece? Uma grande fome recai sobre a terra. Pode ler a parábola. O que é essa grande fome? Essa grande fome é a insatisfação. Então o que acontece? A insatisfação, ela nasce da identificação. Como é que se você está na casa do pai, se você vive em conexão com sua essência mais profunda, se você tem suas raízes no todo, na fonte, de onde você veio, se você não é um ramo cortado da videira, você não se sente insatisfeito. Adão e Eva não se sentiam. Eles passaram a se sentir insatisfeitos depois de se identificarem com o conhecimento, de terem comido a fruta do conhecimento. Quando você come uma coisa, você se torna isso. E a insatisfação fez com que ele procurasse satisfazer essa insatisfação. E ele passou por necessidades,
E aí ele foi trabalhar, aonde? Ele foi trabalhar numa fazenda para cuidar dos porcos. E ali acontece mais um estágio, onde ele inveja a comida dos porcos. A inveja é o fundo do poço. Não tem nada pior do que você invejar. O que é invejar? Você se sente tão pequeno que você quer as coisas do outro. Você não quer aquilo que Deus te deu. Você é tão perdido na mente que você começa, você está tão separado da sua essência que você começa a querer a vida do outro. Não tem nada mais desgraçado do que isso. E não tem nada mais que mostra a desconexão com quem nós verdadeiramente somos do que isso. O sofrimento, preste bem atenção, que isso, as pessoas ficam revoltadas quando eu digo isso. O nível de sofrimento psicológico que nós temos mostra o quanto nós estamos separados da casa do Pai. Quanto mais separado da casa do Pai, da nossa essência mais profunda, mais nós sofremos. E as pessoas não aceitam isso. Ah, porque fulano sofreu. Como é que você sabe se ele sofreu? Ah, porque está descrito, Jesus foi crucificado, ele sofreu na cruz. Como tu sabe que ele sofreu? Você estava na pele dele? Você sentiu o que ele sentiu? Não, você não sabe se ele sofreu. Nós achamos que ele sofreu. O sofrimento psicológico é a identificação com o passado e o futuro. A identificação com o passado e futuro nos separam do reino dos céus. Onde é que está o reino dos céus de acordo com Jesus? Ele não vem com aparência externa. Então tu não vai enxergar o reino dos céus, porque ele não é uma coisa, é a vida. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Mas você tem vida? Não, você sempre está correndo atrás da vida. Você não deixa a vida viver por você. Você não tem vida em abundância. Esse é o sofrimento do ser humano. E aí o filho pródigo, ele está sofrendo muito, invejando os porcos. E aí um dia ele cai em si. Está escrito lá, cai em si. O que é cair em si? É o despertar. O papel do sofrimento é o despertar. Se você não tivesse sofrido uma boa dose já, você nem estaria me ouvindo. O sofrimento é que te trouxe até aqui. Existe um propósito no sofrimento da alma, no sofrimento do espírito, e no sofrimento psicológico. E esse propósito é fazer com que você caia em si. E quando o filho pródigo cai em si, ele começa a jornada de volta para a casa do pai. E a primeira coisa, o cair em si, é a introspecção. Ele para de olhar para fora e ele olha para dentro. A introspecção leva a pessoa para a inerência. O que significa? Quando você olha para dentro, você percebe que tudo que você busca fora já é inerente a quem você é, em essência. E essa inerência, quando você descobre que tudo que você busca fora já está dentro de você, ela te transforma na luz do mundo. E a luz do mundo te traz de volta para o Pai. Esse é o processo da consciência, ó, aqui, ó. Consciência inconsciente. Ele vivia na consciência, mas ele não tinha consciência disso. Aqui ele se torna inconsciente e não tem consciência disso. Aqui ele cai em si. O cair em si significa
Ele ainda não fez a jornada, mas ele já tem consciência da inconsciência. E aí ele começa a peregrinação, a busca pela consciência consciente. E aí ele é celebrado. Por quê? Porque essa é a nossa jornada. Isso aqui é uma parábola de Jesus. A interpretação é minha. Existem outras interpretações? Existem. Mas elas são interpretações. A minha também é uma interpretação. Tá 0-0 o jogo. Por que a interpretação do outro tem que valer e a minha não? É isso que é você se libertar do conhecimento, do condicionamento. Quando as pessoas às vezes perguntam para mim, mas você acredita na Bíblia? Eu digo, eu acredito na Bíblia, mas não na interpretação que as pessoas fazem da Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, existem duas coisas. Existe a Bíblia e existe a interpretação que você faz da Bíblia. E essa interpretação, ela é feita pela sua essência ou ela é feita pelo seu condicionamento? Se ela é feita pelo seu condicionamento, a Bíblia não foi escrita com a mente. A Bíblia foi escrita com a essência. A Bíblia é a palavra de Deus e não a palavra da serpente tagarela. Para entender a Bíblia, você tem que ler ela com a essência. Faz sentido para você? Então, a interpretação que você faz é muito diferente do que está escrito. Então, o que eu quero que você tenha em mente? Ah, e aí tem o irmão do filho pródigo, que nunca saiu da casa do pai. E ele não é celebrado. Porque isso aqui é a tua jornada. É a jornada que você inevitavelmente vai fazer. Você vai fazer essa jornada da consciência. Aí você vai passar pela inconsciência. Você vai chegar aqui à inconsciência consciente e você vai chegar à consciência consciente. O que acontece? O que acontece? É muito duro você sair daqui. O que significa quando Jesus diz que você precisa renunciar a si mesmo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se você quer me seguir, porque Jesus também era a essência divina, por que Jesus era mais divino do que nós? Por que Jesus era mais filho de Deus do que nós? Porque ele viveu com perfeição a essência divina. E ele diz, se você quer me seguir, você precisa renunciar a si mesmo. Renunciar aos apegos, renunciar ao passado, renunciar a si mesmo não é renunciar à vida que você é, mas à condição de vida que você tem. Se você não renunciar, se você não largar tudo, largar todo o seu passado, todo o seu futuro, você não vai poder andar comigo. Por quê? Porque eu sou a vida. Eu sou a luz do mundo. E ele disse, você também é a luz do mundo. Tem duas vezes que Jesus diz. Ele diz uma vez, eu sou a luz do mundo, se referindo a si. E outra vez ele disse, vocês são a luz do mundo. Só que ele diz o seguinte. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Agora, quando ele diz, você é a luz do mundo, ele diz, e qual o sentido da luz se ela está debaixo da mesa? O que é estar debaixo da mesa? A luz está debaixo, está enterrado debaixo do seu condicionamento mental. Vós sois o sal da terra. Mas qual o sentido se o sal perde o sabor, se você não lembra mais disso? Isso não é religião que eu estou falando aqui. Eu poderia estar falando de Sócrates, poderia estar falando aqui do mito da caverna, que é a mesma coisa. Os homens só veem a pálida sombra da realidade. O que é a realidade? Isso aqui é real, isso aqui não é real. Isso é do mito da caverna. Conhecereis a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Está entendendo? Conhecereis a si mesmo, mas você não se conhece, você sabe todo o seu passado. E você tem a chave do universo e o segredo dos deuses. O segredo dos deuses é isso aqui. Entendeu? Você estar em conexão com isso.
É essa transformação que eu falei no início que você precisa buscar. Isso é mais importante do que tudo. Buscai primeiro isso aqui. Depois, o resto será acrescentado. Mas aí a gente vem com todo esse condicionamento, a gente vem com tudo isso e agora você vai fazer o seguinte. Você vai transformar o despertar, você vai transformar a consciência num ponto no futuro e você vai dizer, agora eu só vou ser feliz quando eu alcançar isso no futuro. Isso é o falso eu. A serpente tagarela, o pai da mentira, o príncipe das trevas, por que a mente condicionada é o príncipe das trevas? A inconsciência. A inconsciência é a escuridão. Você não vê nada. Tudo que você vê é essa escuridão. Tudo que você vê é essa escuridão. Existe muito claro em toda a passagem do Evangelho, existe muito claro a diferença entre o reino deste mundo e o reino dos céus. O reino deste mundo é o mundo material. O reino dos céus é o reino espiritual. E esse reino dos céus, ele está dentro de você. Não existe nenhum lugar que você pode encontrar isso que não seja dentro de você. Vocês estão entendendo? Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você reflita muito sobre isso. E eu quero que você comece a ler o Evangelho com essa percepção. Comece a ler, comece a entender o que significa a espera. Comece a entender as passagens que ele fala, comece a associar isso. Porque o que acontece? Você tem tudo o que você precisa dentro de você. Eu ficava muito intrigado quando eu estudava os gregos clássicos. Você deve ter visto, eu sempre uso a imagem de Sócrates, que é uma das pessoas que eu mais estudei, que eu mais admiro. E Sócrates, ele dizia o seguinte, que o papel do educador não é encher um vaso, tipo isso aqui. O papel do educador não é, você tem um vaso e agora eu vou te encher de conhecimento. Ele disse que o papel do educador é o mesmo da parteira. A mãe dele era parteira. Você sabe que é uma parteira que ajuda a parir. Ele disse, não é você encher o seu discípulo, o seu seguidor de conhecimento. Ou seja, dizer para ele o que fazer. Se eu te disser o que fazer, se eu te der um passo a passo, eu estou te condicionando. Você quer ser condicionado por mim? Você quer que eu te torne um objeto mecânico? Não, o meu objetivo é trazer à tona isso que já existe dentro de você. É parir o conhecimento que já tem. E aí, você também pode estudar, por exemplo, Einstein, uma outra pessoa que eu estudo muito. Quando Einstein estava velho já, no fim da vida dele, fizeram uma entrevista com ele e perguntaram, se você pudesse fazer uma coisa, o que você faria? O que você ia querer? Ele disse, eu ia querer entender a mente de Deus. O que é a mente de Deus? É esse espaço vazio aqui. E aí ele diz numa outra passagem, eu penso e nada acontece. Aí eu paro de pensar e as coisas se revelam para mim. Isso é mágico, isso é poderoso. É esse poder que eu desejo para você. Isso é a vida plena. Você viver dessa profundidade, E aí vem uma outra coisa. Jesus disse, se você tiver fé, você pode fazer tudo o que eu faço, e até mais. Só que se você está apegado no seu conhecimento, você não tem fé. Você só se baseia no teu conhecimento, e teu conhecimento produz medo. Medo e fé não casam. Então você era a fé do grão de mostarda. O que é a fé do grão de mostarda?
Não importa o tamanho do grão de mostarda. Ele não duvida que ele vai se tornar um arbusto tão grande que muitas vezes é confundido com uma árvore. Mas esse poder está dentro dele. Então, ter a fé do grão de mostarda é você deixar essa explosão divina, esse germe divino que existe dentro de você explodir, sair para fora. Só que para isso você tem que renunciar a ti mesmo, porque é isso que está impedindo. É isso que está impedindo. Você está entendendo? O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que nós não sabemos. E o que é o conhecimento? É o apego àquilo que nós sabemos. Entenderam? Amanhã, nós vamos continuar essa pegada, vai ser mais intenso. Amanhã e domingo, você não pode faltar. Todo dia a gente vai desvendando um pouco mais. Eu disse que aos poucos as peças vão se fechando e amanhã e domingo a gente vai fechar esse ciclo e você vai literalmente nunca mais ser a mesma pessoa. Porque você vai acender uma luz. Você pode não, de repente, se tornar uma pessoa consciente de uma hora para outra. Você vai precisar mais. Mas o pontapé foi dado e isso é irreversível. Tá bom? Tamo junto, pessoal. Um abraço, até amanhã.